paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta madrugada de hoje, que é 28/10/2025, terça-feira, mês de outubro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que Tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, em bairro São Pedro, cidade de Potinal, Minas Gerais, nação Brasil. 00:30. Vamos começar o culto em Jonas capítulo 1 e o 2. Agora vai dar 00:31. Jonas capítulo 1 e capítulo 2. Resumo do capítulo: Jonas desobedece a determinação de Jeová de pregar em Nínive e embarca para Tarsis. 1:4. Ao ver o navio ser ameaçado por uma terrível tempestade, o profeta admite ser a causa e sugere aos atemorizados marinheiros que o lance ao mar. VV 5:16. Ao cair na água, o profeta é engolido por um grande peixe. Não é uma baleia, especialmente preparado por Jeová. V17. No interior do peixe, Jonas submisso se rende. 2:9 e é lançado em terra seca. 2:10. Prestou bem atenção ali, meus irmãos, minhas irmãs? E meus amigos, minhas amigas? Prestou bem atenção aqui? Não é uma baleia que Jonas foi engolido. O que eu já falei para vocês? Não deixa que os falsos profetas, falsos profetisas, falsos missionários enganam vocês, falso irmão, falso obreiro, falsa obreira, falso amigo, falsa amiga. Ela não é uma baleia, não é baleia que engoliu Jonas, como muitos pensavam, né? Porque vocês não estudam a palavra. Quem não estuda essa lei aqui vive perdido. Vive em conto de fada. Não vive na realidade, vive em conto de fada. Essa igreja que vive na realidade. Enquanto que vocês do outro lado aí vivem em conto de fantasia. Achando que é baleia. Não é baleia. O que está escrito aqui? Por um grande peixe. Presta bem atenção, que assiste bem com teus olhos, se liga bem com teus ouvidos e presta bem atenção com teus cérebros. Ao cair na água, o profeta é engolido. Já não é profeta, tá vendo? É engolido, engolido, não é mastigado. Aqui está escrito mastigado? Não, engolido. O peixe não mastigou ele. Se mastigasse ele não estaria vivo. Então a boca do peixe é muito maior? Sim, é maior, sim. É gigante, porque deu para engolir um ser humano porque é gigante. E Jonas não era tão pequeno assim não, como muitos estão pensando, não. Jonas não era tão pequeno assim não, era alto também. Engoliu um ser humano, aquela estrutura bem alta. É engolido por um grande peixe, tá vendo? Por um grande peixe. Não é uma baleia, especialmente preparado por Jeová, tá vendo? Por Jeová. V17. Jeová que preparou o peixe. É Jeová que preparou esse peixe aqui, um grande peixe, esse grande peixe. V17. No interior do peixe, Jonas submisso se rende. 2:9 e é lançado em terra seca. 2:10. No interior do peixe, Jonas submisso se rende. Ele se rendeu lá dentro, tá vendo? No interior significa dentro. Se rende. 2:9 e é lançado em terra seca. 2:10. Tá vendo? O peixe cuspiu ele de volta. Mesma coisa de cuspir uma água de volta, né? Jonas foi cuspido junto com aquela água dentro que estava dentro do peixe para a terra seca. Versículo-chave 2:4. Olha outra vez para Jeová. Presta atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Olhe outra vez para Jeová. Aplicação pessoal: Jeová nos dá uma segunda chance inúmeras vezes, tá vendo? É vocês que pedem a vitória mesmo, tá vendo? É vocês que pedem a vitória, tá vendo? Destaques: a fuga de Jonas. 1:3. Os crentes dizem não a Jeová, não em palavras, mas em ações. Exatamente. É suas ações. É suas ações, exatamente.
É suas ações que vai dizer sim para a benção ou não para a vitória. Que vai dizer assim, que eu vou ser abençoado ou você vai ser amaldiçoado. Que vai dizer, é suas ações que vai dizer, ou eu vou para a eternidade ou eu vou para o lago de fogo ou inferno. É suas ações. E exatamente, às vezes não é só por palavra que a pessoa está negando, que está negando a Jeová, é com suas ações. É como vocês do outro lado, aí por que vocês não são abençoados? As suas ações estão te condenando. Entendeu? Preste atenção. O que conta não é o que dizemos, preste atenção, mas o que fazemos exatamente. O que você faz para Jeová? Lembra que eu já falei em vários vídeos, milhares de vídeos em todas essas plataformas, igual no Facebook, igual aqui nos 2 canais do YouTube e WhatsApp? Lembra que eu já falei milhares de vídeos? Vocês do outro lado estão fazendo o que para Jeová? Vocês estão fazendo o que para Jesus Cristo? Vocês estão fazendo o que para o Espírito Santo? Vocês estão fazendo o que para o pastor Simão Santo? Vocês estão fazendo o que para essa igreja? Vocês estão fazendo o que para este ministério? Vocês estão fazendo o que para a sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinal, Minas Gerais, nação Brasil. Tá vendo? O que conta não é o que dizemos, mas o que fazemos. Tá devolvendo os dízimos a oferta? O que você está fazendo? É isso? A pergunta é para vocês. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Observe que neste ponto da história não há menção alguma dos motivos de Jonas. Por quê? Quando Jeová diz vai, não há razão alguma para recusar, tá vendo? É igual eu aqui. O que eu estou fazendo para Jeová? Nessa madrugada eu estou pregando. Nessa madrugada eu estou ensinando a palavra para vocês. Nessa madrugada eu estou trabalhando para a igreja, para a obra. Então, eu estou totalmente ocupado para a obra. É isso que Jeová também quer, que vocês façam a mesma coisa igual Jonas fez. Quando Jeová diz vai, não há razão alguma para recusar, tá vendo? Quando Jeová fala que vai, vai. Entendeu? Quem me chamou? Quem chamou o pastor Simão Santo foi Jeová, não foi homens da terra, não foi mulheres da terra, não foi ninguém dessa terra. Foi Jeová e Jesus Cristo Espírito Santo. Tarsis 1:3, o nome quer dizer fundir. Aí você sabia que Tarsis significa fundir? O que associa a cidade ao comércio de metais? Tá vendo lá? Tarsis era comércio de metais, tá vendo? Aí tem gente que fala que Tarsis era pobre. Que pobre? Não tem aqui, tem nada de pobreza aqui não, tem nada de miséria aqui não. Como é que a cidade era? A cidade comércio de metais. Você já parou pra pensar o que é metais? Vocês nem sabem o que é isso. Vocês pensam que isso aqui é metais. Vocês nem sabem o que é isso. É construir qualquer coisa forte, meus irmãos. Qualquer coisa forte. Tanto como carro, como avião, como casas, prédio, igual naquela época já existia, como ruas, dentre outras coisas como cadeira, portas, banheiro, de todo tipo de metal que vocês nunca imaginaram nas suas vidas. O que dá para fazer com metal? Laje, varanda, construir mais casas, entendeu? E aparelhos também que faz com metais, para quem não sabe. O mais afastado do porto produtor de metais do século VIII a.C. era Tarsis, tá vendo? Como é que eu falo que aqui era miséria? Aqui não tinha miséria não, aí. Tinha um comércio de metais para Tarsis e na Espanha, tá vendo? Muitos acreditam ser este o porto de destino de Jonas. Mas a identificação não é essencial. O importante é que as zonas produtoras de metal ao longo do Mediterrâneo estavam localizadas em direção oposta a Nínive. Tá vendo? Por isso que fala Tarsis. Tá vendo? Por isso que é bom estudar a palavra. O crente tem que estudar a palavra. O crente que não estuda a palavra, ele não é crente, entendeu? Jonas e os marinheiros, 1:16. Ainda que afasta da comunhão com Jeová, Jonas exercera um impacto evangelístico, tá vendo? Já existia o evangelístico, tá vendo? Já existia crentes
e já existia evangélicos, tá vendo? Ó? Sobre os homens do mar. Seu entendimento de que o profeta era o motivo da grande tempestade orientado por Jeová, seu pedido de que fosse lançado ao mar, a súbita quietude da tempestade. Tão logo Jonas deixou o navio, tudo isso testemunhou a grandeza de Jeová e levou a tripulação a temer grandemente o Senhor Jeová e a fazer-lhe votos. Tá vendo? Fizeram até voto, tá vendo? É engano presumir que alguém seja piedoso somente porque Jeová está usando em favor da vida de muitos. O Senhor usa agentes imperfeitos, até mesmo alguns desobedientes, ele transforma em canal da graça. Portanto, dê glória a Jeová. Além disso, não faça alarde como se os feitos de Jeová fossem testemunho da santidade do ser humano. Aqui é importante sim. Jeová e Jesus e Espírito Santo veio para quê? Para libertar o homem e a mulher, ué. O homem e a mulher que se chega a ele, Jeová vai salvar, ele vai transformar ele. Por que aqui? Eu acredito na libertação. Eu acredito, essa igreja que é de libertação. Esse ministério, este templo, a sede da igreja pentecostal, o ministério chama de Fogo Fé, de verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Acredito nessa palavra aqui, ó, transformação. Acredita. Desde quando o homem e a mulher se chega a ele. Isso eu acredito na libertação. Você acredita que é de libertar? Libertar quem crê, acredita. Agora está escrito aí. Ao mesmo tempo, observe que mesmo afastado da comunhão com Jeová, Jonas era seu agente para levar conhecimento aos pecadores de um cargueiro. Tá vendo lá? Até os marinheiros e os mestres foram salvos, tá vendo? Primeiro foram eles que foram salvos, os marinheiros e o mestre lá do navio, do barco. Mais tarde veremos que, restabelecida a comunhão, Jonas foi o agente de Jeová na salvação de uma grande cidade, viu lá? Jonas salvou uma cidade inteira. Salvou um país inteiro. Né? Vivamos em comunhão com Jeová e sejamos canais evidentes através dos quais sua graça pode fluir livremente. Tá vendo? Tá vendo? Mas é isso aqui que manda. Ó. Vivamos em comunhão. Preço de obediência. Não é só confiar na graça. É isso aqui, ó, primeiro. Que muitos se confundem com a graça primeiro, esquecendo que isso aqui, ó, você tem que fazer sua parte. Vocês têm que fazer suas partes. Olha, vivamos em comunhão com Jeová. Tá vendo? Vivamos em comunhão com Jeová. Tá vendo? Isso que manda primeiro. Continuando, a soberania de Jeová. Na passagem não há somente um milagre, mas vários. O domínio do mar, ao produzir grande tempestade, mostra que Jeová controla a natureza. Quem controla a natureza é quem? É Jeová. Quando lançaram sorte para determinar quem teria ofendido a Jeová, com a consequente tormenta em comum, Jonas fora o escolhido ao ser lançado fora, o mar se acalmou. Ó, Jonas ofendeu Jeová, tá vendo? Quem teria ofendido Jeová lá? Jonas ofendeu Jeová, tá vendo? Por isso que Jeová castigou ele, tá vendo? Ao ser lançado fora, o mar se acalmou, porque então se surpreender. Quando o texto nos conta ter Jeová preparado um grande peixe para engolir a Jonas e que este teve a sua vida preservada no ventre do peixe, ou Jeová é inteiramente capaz de controlar todos os eventos deste mundo, ou não é. Não são os milagres da Escritura que são questionados, mas a perspectiva da crítica limitada de quem é Jeová, tá vendo? Do ventre do abismo, 2:2. A palavra Sheol é um nome poético para a morte ou a sepultura, e é encontrada com frequência na poesia hebraica. Os versículos seguintes retratam graficamente a experiência do profeta na medida que as correntes marítima fase no dar cambalhota. Com algas, viu? Ele deu cambalhota, tá vendo? Com algas, antes do peixe engolir ele, deu cambalhota lá. Com algas enroscadas em seus ombros, a experiência de Jonas nos faz lembrar que até mesmo quando humanamente falando, seja tarde demais, Jeová pode e responde aos nossos clamores. Exatamente. Ele faz isso até hoje. Para quem se arrepende e busca ele, e respeita o pastor também, e fala a verdade. Eu me lembrei do Senhor Jeová 2:7. Segundo o Antigo Testamento, o ato de lembrar significa tipicamente agir sobre algo registrado na memória
e não simplesmente chamá-lo à mente. Em perigo, Jonas se recorda de quem é Jeová e clama por ele em oração. Ele arrependeu e orou, é isso mesmo, tem que orar. Nós também podemos nos recordar da graça de Jeová ao clamar por ele e agir em consonância com seu caráter, tá vendo? Mas a graça só vai vir, meus irmãos, entenda o que é graça. A graça vai vir quando clamar ele. Clamar ele, tá vendo? Ó? Entenda uma coisa, não é viver na, como muitos confundem, né? Só a graça me basta. Não, só a graça não basta, não. Você tem que fazer suas partes. Eu farei 2:9. A obediência de Jonas é uma resposta de gratidão a Jeová que agira para salvá-lo. Vale notar que os marinheiros pagãos, os marinheiros eram pagãos, tá vendo? Ó? Fizeram votos a Jeová depois de terem sido salvos, ó. E não antes disso. Nos comprometemos em servir a Jeová, não na tentativa de suborná-lo para conquistar o seu favor, mas porque somos recipientes da sua graça. Exatamente. Há arrependimento que se significa. E nós estamos aprendendo ainda tópico focalizado no esboço. Desobediência, submissão, missão e motivo. Olha que interessante essas palavras, né? Super interessante que nós estamos aprendendo ainda. E todas essas palavras que está falando em tudo aqui, ó. Soberano Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo, agradecendo por este culto. Nessa madrugada, abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses 2 canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Abençoa você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, são dizimistas e oferta dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.